Olá, começamos agora mais um programa Deus de Maravilhas na presença do Senhor e hoje nós vamos conhecer a carreira, a história dele que é pastor, compositor, músico, cantor, produtor musical. Ele é o Alexandre Malaquias. Tudo bom, pastor? Tudo excelente, graças a Deus. Glória a Deus, que bom recebê-lo aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Conta pra gente como é que o senhor conheceu a Jesus, pastor? Bem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Bem novinho, né? Um músico amigo do meu pai, ele tocava na noite com o meu pai e a família desse músico era cristã. Então, quando nós mudamos para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, eles, sabendo que eu tocava um pouquinho, me convidaram para ir tocar na igreja. Ah, que legal! Foi assim que começaram a me levar para Jesus. Então, meu pai, ele frequentava um outro tipo de fé, né? Meu pai não era católico, meu pai ia no centro de Umbanda e ficou, inclusive, muito zangado pelo fato de eu ir para a igreja, né? Sim, não deve ter concordado, né? Ele não concordou um pouquinho, assim, eu já passei uns bons apuros já com ele. É mesmo? Mas, enfim, o que me atraiu muito à igreja foi o fato da música, né? Que bacana. O que me levou, na verdade, para Jesus foi o som dos instrumentos. Verdade. Porque eu comecei a ser instruído em música muito cedo, né? Eu tinha 5 anos de idade, foi quando eu ganhei meu primeiro instrumento. Uau, então a música veio realmente antes, né? Já veio contigo. Veio bem antes. Que bacana. Então, meu pai, ele tinha banda e tal. Então foi o seu pai que incentivou mesmo? O pai, sim, porque a gente tinha todos os instrumentos em casa, né? Meu pai era compositor e ganhava festivais de composição. Olha e tal. Só. Então, uma coisa meio hereditária, assim. Sim. Comecei a ir para a igreja e comecei a utilizar esses talentos dentro da igreja. E isso que fascinou? Para um adolescente deixado pela mãe, filho de pais separados, a música preencheu um bom espaço. Realmente a música deu uma facilitada no caminho. E esse chamado para trabalhar com a música para Deus, ele aconteceu ainda na adolescência também? Já foi tudo junto? Sim. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a perceber que havia muito espaço, né? Este conceito de trabalhar na música de Deus, trabalhar com música para Deus, este conceito naturalmente que eu não tinha por ser uma pessoa muito nova. Sim. Não é? É uma coisa que até hoje é um pouco complicado, esse conceito do trabalhar para Deus com música, não é? Porque com música, já há um tempo atrás, algumas pessoas até brincavam assim, né? Você trabalha com o quê? Eu falo, com música. Não, assim, o trabalho... para ganhar vida. Para ganhar o pão de cada dia. Para ganhar o pão de cada dia eu não preciso fazer nada porque Deus nos sustenta, né? Mas eu ofereço o trabalho. Mas é que música é uma coisa que dá tanto prazer que algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso como trabalho, não é? É verdade. Alguém disse uma vez que escolha trabalhar com algo que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Mas eu comecei a perceber que as pessoas tinham um grande interesse por música dentro da igreja, né? Então, isso me atraiu muito, assim. Eu comecei a ser instruído em outros instrumentos, né? Fui aprender saxofone, clarinete soprano. Que lindo! Aí fui músico militar por consequência dessas instruções, por 4 anos. Uma história bem longa, né? Que bacana, pastor. Já é uma carreira muito sólida e que, glória a Deus que Deus te chamou e tem usado esse trabalho. A gente chama de trabalho porque, apesar de dar muito prazer, né? É um trabalho. A gente sabe que há muita dedicação, né? Muito estudo do instrumento e eu creio também muita consagração, porque é como estar à frente ali do campo de batalha, né? Alcançando almas, gravando, compondo coisas que vão realmente levar a palavra de Deus. Este é o propósito, né? Amém. Deveria ser, pelo menos. Deveria, de todos, né? Exatamente. É verdade. E as composições chegaram quando? As composições começaram muito cedo, não é? Também? Sim. Como explicar isso, eu talvez não saiba.
Ah, é? Eu não sei exatamente como explicar. E graças a Deus eu sou livre do conceito de ter que saber tudo o que faço. Uma vez um pastor daqui de São Paulo, eu compus uma canção chamada Jardim da Inocência, que Paulo César Baruch gravou e tal, Sim. entre outras. E ele me perguntou assim, como eu tinha conseguido descrever o Jardim do Éden como Jardim da Inocência. Ele falou, eu nunca vi ninguém falar sobre o Jardim do Éden com essa propriedade e dizer que o que se perdeu no jardim foi a inocência do relacionamento com Deus. E como que você conseguiu pensar nisso? Aí eu disse para ele assim, se eu soubesse explicar tudo que compõe, o Espírito Santo não levaria nenhum tipo de glória, de louvor nisso, não é? É verdade. Quando você compõe canções que são relevantes para a vida espiritual de alguém, não dá para se dizer que aquilo é resultado de um sentar e um pensar. Aquilo tem que ser resultado de um fluir, senão complica. Então eu falei para ele, não sei como explicar a composição. Eu acredito que a composição ela se dá apenas por dois aspectos. Ou você senta e por necessidade de um tema você coloca algumas palavras e coloca uma melodia. Ou você olha para dentro de si mesmo e começa a observar o que Deus quer falar especificamente com você. Sim, tratar primeiro em você. Sim. É aquilo que Deus quer mudar dentro de você. E aí, se for o caso, você pode cantar essa canção para outros ou não, né? No meu ponto de vista, a maioria das vezes não se deveria cantar essas canções para outros, né? É mesmo? Ah, sim. Mas algumas coisas são tão edificantes, né? As pessoas se apropriam. Entendo. As pessoas se apropriam dos seus cânticos, as pessoas se apropriam das suas letras e elas se permitem ser curadas por isso. É bom. Aí eu vejo o Espírito Santo. Amém. Aí é algo que o Espírito Santo quer fazer, então bem que faça. Sim. Compreende? Glória a Deus. E quando esse fluir, né? Quando ele acontece, o resultado é sempre muito edificante, seja para o compositor, também para quem vai ouvir, para quem for compartilhar aquela obra, aquele trabalho de Deus, né? E isso você comentou que chegou bem cedo. Dá para lembrar qual foi a primeira composição de todas? Não. São muitos anos. Eu não lembro mais. Se você disser assim, qual foi o primeiro cântico que você compôs, eu não sei. Eu sei cantar os mais antigos. Entendi. Alguns mais antigos eu sei cantar, mas eu não me lembro qual foi o primeiro cântico. Mostra algum que seja especial para ti. Bem, um dos primeiros que eu compus há alguns anos atrás, ela é baseada em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor. Quer ver? Ainda que eu fale a língua dos anjos do Senhor, se eu não tiver amor, nada valerá. Ainda que eu fale em mistérios insondáveis, se eu não tiver amor, nada valerá, nada valerá. Se eu não tiver amor, como sino eu serei, como metal que soa. Se eu não tiver amor, eu não poderei ouvir a voz do meu mestre falando comigo. Eu quero é viver o amor, eu quero é viver o amor, eu quero é viver o amor. Que linda essa canção. Esse cântico eu compus. Eu já nem me lembro mais. Acho a época? Deve fazer quase uns 20 anos já que eu compus esse cântico, né? Glória a Deus. Um cântico que eu compus enquanto um amigo, eu estava num estúdio lá no Rio Grande do Sul, que eu sou natural do Rio Grande do Sul, e estava frio. Eu me lembro que ele disse assim, Malaquias, eu vou subir ali e vou pegar um casaco. Enquanto ele foi pegar o casaco, foi o espaço dele ir até a parte de cima da casa e descer, eu já tinha composto o cântico. Que bonito. Que eu não sei exatamente se posso dizer que eu compus, né? O Espírito Santo tipo de coisa deu, que né? flui. A letra, a melodia, tudo junto. Bacana. Na maioria dos casos, o Espírito Santo ele começa
dando uma letra e tal. Aí depois de um tempo de caminhada, em termos de composição, a gente acaba... O Espírito Santo já não dá mais uma letra. A impressão que eu tenho é que ele só te dá o tema. Estou compondo um repertório novo agora. E eu acabei de compor uma canção que se chama Mortes Amenas. E é uma canção que fala de uma época em que a Bíblia narra que o faraó ordenou que os filhos dos hebreus fossem mortos. E as parteiras hebreias, Siprá e Puá, elas não cumpriram a ordem dele. Sim. Então as crianças foram poupadas. Ele tomou uma outra providência mais drástica. Ele mandou jogar as crianças no rio. E esses tempos, pensando neste assunto e lendo nas Escrituras, eu comecei a perceber o quanto o povo hebreu ficou apático. Porque as crianças estão descendo o rio abaixo e não tem ninguém fazendo nada. E a Bíblia fala que a filha de Faraó se banhava naqueles rios. Então deveriam ser rios bonitos, lugares limpos, bacanas, limpos, sem dúvida alguma. E era um rio que eu comecei a perceber que obedecia à ordem do faraó. Eu comecei a descrever isso no Mortes Amenas, né? E então eu fui transportado até lá, a esta época, em imaginação, naturalmente. Sim. E comecei a ver as crianças descer no rio e compus um cântico que fala justamente sobre isso, né? Deixem as crianças morrerem, deixem o rio levar essas crianças. Vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para as belezas de Faraó. Porque eu percebi que o povo hebreu, principalmente, ficou muito apático. Sim. Tal qual é a igreja hoje, que me parece muito apática a assuntos extremamente fundamentais, como, por exemplo, a infância. O que é uma infância se não for protegido por uma igreja? Serve para que isto? E este cântico, ele me foi inspirado justamente por ver no Facebook que uma criança de 13 anos tinha morrido a tiros por um policial. Poxa vida. Ele trocou tiros com o policial e morreu. E a igreja ela não tem muito acesso assim, à vida de quem não quer dar acesso. Sim, é verdade. Mas eu estou vendo assim, que as nossas crianças, em comparação, fazendo um paralelo com o que aconteceu naquele tempo, eu percebi que as nossas crianças de hoje, elas continuam descendo pelo rio. Não mudou nada, o rio só mudou de endereço. É verdade. As crianças continuam sendo mortes amenas, não é? Elas continuam sendo, para nós, totalmente descartáveis. Assim. Se percebe que as pessoas querem colocar kit gay dentro de uma escola. Nós estamos num nível de insanidade muito grande. Isso, você colocar um kit gay, ou seja lá qualquer tipo de kit que seja de necessidade ou de uso sexual, dentro do raio de visão de uma criança, é como jogá-lo no rio, você compreende? Entendo. Pelo menos na época de Faraó, eles queriam jogar bebê. Hoje nós jogamos adolescentes. Antigamente os negros podiam dizer, nós somos injustiçados. Hoje filho de brancos, de negros, de japoneses, de todo tipo de gente é jogado nos rios, né? Da indiferença. E eu falo isso porque ao observar lá a filha de Faraó, ela se banhava naquele lugar e a Bíblia diz que ela viu uma criança e ela disse, olha, pega aquele cesto ali para mim, por favor. E ali tinha uma criança dentro daquele cesto, que era Moisés. Sim. Que ela mesma nomenclaturou como Moisés, né? Ela nomeou a criança Moisés, que significa tirado das águas. E ela disse, olha, me dá aqui essa criança. Ou seja, o povo hebreu não fez nada. Os que eram responsáveis não fizeram nada. Até que alguém do próprio Egito tomou uma atitude. Que visão bonita, pastor. Isso é o que eu suponho que é o Espírito Santo que te dá esta visão. Que conduz isso. E aí eu resolvi, eu estou compondo várias coisas assim, neste sentido. Uma música que para de tratar com o emotivo das pessoas que já estão enfadadas de comer pão e beber cálice e não produzem fruto algum. Comecei a observar que a igreja precisa ouvir assuntos mais relevantes do que prosperidade. Se você orar o pão nosso de cada dia, a prosperidade já está garantida. Glória a Deus, não é? Verdade. Foi isso que Jesus disse. É verdade. Não é? Como devemos orar ao Pai? Olha, Pai nosso, e aí ele inclui o pão nosso. O pão nosso já existe. A gente não precisa correr atrás de pseudo-evangelistas de prosperidade ou de qualquer outro tipo de coisa.
porque senão Jesus ele deixa de ser suficiente. É verdade. É verdade. Você precisa? Você a gente percebe? deixa de buscar Deus e busca as coisas. A gente né? busca fórmula, né? Porque a gente é assim, a gente gosta de fórmulas. Então, essa canção e muitas outras têm esse propósito, assim, de ofender um pouco o intelecto da igreja. Entendi. Que está apática. E acordar, tentar fazer acordar, né? Pelo menos lhes mostrar. Amém. Pelo menos isto, né? Sim. Porque a igreja hoje entrou num conceito muito ruim de música, né? Já que estamos falando de música, um conceito muito ruim que é o conceito do entretenimento. Canta aí os cânticos e depois vem o pregador e é isto. Não existe de fato no coração dos adoradores a adoração. Entendo. Infelizmente. Você pode me interromper bastante vezes, tá? Porque fica eu falo tranquilo. bastante. Mas é que Por é muito favor. bom ouvir, ainda mais com tanta propriedade, né, sobre isso. É uma carência tão grande da igreja e que em nome de Jesus isso faça a diferença mesmo, pastor. Em nome do Senhor. Em nosso meio, amém. Agora, falando sobre composições, vamos conversar um pouquinho sobre A Saudade é um Milagre, é uma música especial também, não é? A Saudade é um cântico que eu compus. Eu ganhei, na verdade, esse cântico. Era um domingo de chuva, eu já morava em Guarulhos, era um domingo de chuva e um amigo, um irmão da igreja, ele faz hemodiálise. Tá. Então ele estava internado no hospital e não estava bem, meu irmão Eliseu. E ele e a esposinha estavam no hospital e ele, em específico, estava internado e estava chovendo nesse domingo. E eu decidi visitá-lo no hospital. Eu moro em Guarulhos e o hospital fica lá no bairro Belém. E eu peguei a motocicleta e fui. E quando cheguei na metade da Dutra, metade do caminho, a chuva ficou muito forte. E eu pensei, vou voltar. É muito fácil, é só fazer o retorno aqui e voltar. Mas pensei, mas é muito confortável para mim voltar. Porque o doente está lá. E eu vou visitá-lo de qualquer forma, eu vou vencer a chuva. Andei mais um pouco, furou o pneu da moto. Olha só, parecia que não era para ir. Exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei, foi por isso que eu fui. E eu fui lá. E chegando lá, todo molhado, eu levei um livro para ele ler. Trocou o pneu? Nada, deixei o pneu furado e fui com o pneu furado até lá. Porque o horário da visita podia encerrar. É verdade. E eu sabia que tinha um limite de horário. Eu fui com o pneu furado mesmo. Fui mais devagar, mas fui. Cheguei lá, fui visitá-lo, estava todo molhado. Levei um livro para ele ler e começamos a conversar. E ele começou a me contar que ele perdeu um filho com 11 anos. O garotinho estava brincando de bola, a bola correu por meio da rua, ele correu, pegou a bola. Quando ele estava voltando, a van veio em alta velocidade e cortou a jugular dele. Mas ele não morreu na hora. Tá. E aí o pai dele pegou ele e foi levando para o hospital. Antes ele tivesse morrido na hora, porque conforme o pai foi levando ele para o hospital, aí que ele foi morrendo. Então o pai percebeu... Viu tudo, foi todo exatamente. Um sofrimento maior. Foi no mesmo ano em que, se eu não me engano, ele perdeu o pai. E descobriu a enfermidade que o acompanha até hoje. Então... Foram muitas dificuldades sem tamanho, né? Foram. E tudo muito próximo uma coisa da outra. Daí ele estava me contando isso e me contou que ele perdeu o filho, que o filho dele na época teria 20 e poucos anos. E ele sabe que quando em 2007 nós perdemos, eu e minha esposa perdemos o nosso filho Ismael com morte natural, né? Ele tinha quantos anos? 14 anos. 14? Então a gente pegou um na mão do outro, como dois homens sofridos, e ele na maca começou a chorar. E ele não podia chorar, porque ele já estava com um problema de pressão alta. E eu comecei a chorar com ele também. E eu não precisava dizer nada, como na maioria dos casos a gente nunca precisa. Mas eu disse para ele assim, olha, Eliseu, se eu posso dizer uma coisa para você, é que o Senhor me ensinou na prática que aqueles a quem Ele ama, Ele faz marcas. Porque o próprio Cristo, Ele morreu na cruz e ao retornar, a Bíblia diz que um dos seus discípulos não acreditava. Ele poderia contar toda a vida daquele discípulo e provar por palavras, mas ele disse assim, olha, encosta aqui nas marcas. É verdade. Eu disse isso para ele.
nós fomos embora. Eu fui embora para minha casa, consertei o pneu. Na mesma semana, conversando com a minha esposa, dentro do carro, ela disse assim: você nunca perguntou como é que eu me sinto com a morte do nosso filho. Só que essa mensagem das marcas, elas ficaram na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso durante toda a semana. E aí a minha esposa me falou assim: você nunca perguntou como é que eu me sinto após a morte do nosso filho. Aí eu disse para ela assim: eu nunca perguntei porque eu também perdi o filho. Então eu só não sei como é uma mulher perder um filho, mas eu sei como é um pai perder um filho. Sim. Mas eu não entendo os planos de Deus. Eu só aceito, foi o que eu disse. E aí fui para casa e acabou fluindo o cântico, A Saudade é um Milagre. Acabou acontecendo assim, sabe? Sentei no piano e o meu piano ficava do lado da cama. E à noite, pela madrugada, eu compus já bastante cântico com a minha mulher dormindo. Ai, e eu bonito. compus, ela não se importa que faça barulho musical, não é? E eu acabei compondo A Saudade é um Milagre, que é um cântico que não trata da morte do meu filho. O cântico que trata da perda, mas não da morte do meu filho. Sim. Né? É um cântico que trata de perda e de como Deus nos permitiu sermos parecidos com Ele, ou Ele parecido conosco, É verdade. quando Ele também perde. Porque a Bíblia diz no livro de Jó que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Sim. E como é que um Deus que não pode ser frustrado experimenta a morte? Se Ele é imortal, como se permite experimentar a morte por intermédio da vida de outro? É verdade. Compreende? Não que isso represente uma frustração. A morte para o Senhor pode ser apenas uma experiência, mas para nós a morte deixa marcas severas. Sim. E aí foi assim que surgiu o cântico A Saudade é um Milagre. E tem sido um bálsamo para muita gente, eu tenho percebido. Esse também é um outro assunto. Você percebe como o Espírito Santo leva você a falar de outras coisas? Sim. Esse é um outro assunto que não se trata na igreja. É verdade, pastor. Infelizmente. Né? Morre gente todos os dias. É como se não quisesse enfrentar, tratar disso, né? As pessoas não estão olhando para o Deus certo. Que forte isso. É verdade. Elas não estão olhando para o Deus certo. Elas estão olhando para o Deus que elas querem olhar. Não é? Quando o povo hebreu estava no deserto, eles se queixaram para Moisés que tinham saudade da cebola do Egito. Como pode, né? Elas não estão olhando para o Deus certo. Não é possível. Não é possível. Mostra pra gente um pouquinho da canção, por favor, pastor. Claro. A saudade é um milagre que alguém plantou em mim. Um milagre infinito que só Deus pode entender. Pois como pode um ser tão simples que eu chamei de amor me deixar assim? Me marcou com seu sorriso, com seu jeito de me olhar, e eu ainda sinto o cheiro do seu corpo junto ao meu. O seu calor, o seu abraço, a saudade que ficou, eu me sinto assim. Não entendo os planos de Deus, mas aceito. Se fizer as marcas em mim, eu aprendo. Pois Deus também em sua história ao seu filho viu morrer, mas por sua santidade nada fez para deter. Viu a cada chicotada em suas costas e sofreu por amor à cruz. Não entendo os planos de Deus, mas aceito. Se fizer as marcas em mim, eu aprendo.
Mas só quem sofre esta perda sabe bem a dor que dá. Mas prossegue a caminhada, pois tem Deus em seu olhar. Sofre a marca desta perda com coragem e amor. Deus nos quer assim. Não entendo os planos de Deus, mas aceito. Se fizer as marcas em mim, eu aprendo. Amém. Viu? Glória a É Deus. isso. É muito linda. É. Só o Espírito Santo mesmo, né, pastor? É. Pra usar alguém e falar dessas marcas. Até me emocionei. Porque saber que Deus marca quem Ele ama, né? Muito bonito. É porque... E que a gente tem que aprender disso, né? Que Deus está lá no lugar, está nos dando força, está nos ensinando. Sabe que esta questão de ter marcas promovidas pelo Senhor não tem exclusivamente a ver com propriedade. Sim. Tem a ver com maturidade. É verdade. É verdade. Porque nós não somos gado. Não somos marcados pelo Senhor como um gado é marcado. Vocês me pertencem. Porque o dono do gado, ele o marca e o deixa lá. Sim. Deus não é assim. Não tem a ver com propriedade, tem a ver com maturidade. Quando chega no tempo certo, o Senhor promove uma marca que é para você ter na sua consciência quem está no controle da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. É assim que eu compreendo que as coisas funcionam. Glória a Deus, pastor. Muito edificante, né, gente? Infelizmente a gente está chegando ao fim já, nosso tempo é curto, mas eu queria que o senhor compartilhasse com o pessoal de casa os seus contatos, como que pode convidá-lo para ir na igreja. Eu sei que o senhor é pastor de música, né, na sua igreja. Se achar necessário, pode convidar. Se eu puder colaborar, eu vou lá colaborar em alguma coisa. Com certeza poderá. Pronto, o meu Facebook, ele é Alexandre Malaquias, perfil 2, não é? Pode entrar em contato lá e me adicionar e estabelecer contato. Legal. Meu e-mail é alexandre_malaquias36@hotmail.com. Perfeito. É isso. E qualquer coisa também aqui na RIT, o pessoal já conhece a gente aqui mais do que feijão. Já é de casa, mais né? Mais do que feijão aqui, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, muito obrigada por compartilhar tanto, por edificar a minha vida. Tenho certeza que edificou o pessoal de casa também. Que o Senhor Jesus continue usando os seus dons e usando a vida do Senhor, a sua vida, poderosamente, viu? Amém, amém. Se Ele acha necessário, amém. Amém. Que Deus continue usando você também, viu? Amém. Essa simplicidade que você é. Uma menina muito querida e que abençoe esse programa, que esse programa tenha uma utilidade para o reino. Amém. É para isso que a gente está aqui. Em nome de Jesus, em nome é verdade. De Jesus. Que assim seja. Amém. E é com essa palavra que a gente encerra mais um bate-papo, que você realmente busque este Deus, viver a maturidade que Ele tem para a sua vida, porque é nisso que está o verdadeiro propósito dele, fazer você se comprometer com ele, caminhar com ele, viver pertinho dele, a vontade que ele tem para você. Que ele te abençoe muito, eu te espero no próximo programa. Um grande beijo e até lá. Tchau!